venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas de todo mal. Muito boa noite, meus caros irmãos e minhas caras irmãs. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. Mais um programa de todas as segundas-feiras, Em Busca de Deus, no canal Rádio Web Estação da Luz. E hoje, como todas as segundas-feiras, os comentários do livro Divina Presença, do querido Elzo Souza, que já retornou à pátria espiritual há alguns anos, nos deixou esta obra preciosa de forma mediúnica, psicografado por Elzo, tendo como espírito Yogi, que foi um espírito indiano e era o mentor de Elzo. E Yogi, ele vai comentar os cânticos espirituais de João da Cruz. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o tema Morrendo de Amor. O que João da Cruz nos convida para falarmos sobre Morrendo de Amor. Nesse cântico espiritual 2, ele diz assim: pastores, os que fordes além pelas malhadas ao outeiro, se porventura virdes aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço, peno e morro. É muito poético para definir em poucas palavras morrendo de amor. E João da Cruz, nesse texto, analisado por Yogi, ele vai dizer assim: Deus é a eterna presença. No entanto, nem sempre o homem se faz presente ao Senhor. Ele já inicia nos convidando às seguintes reflexões: que a eterna presença do Criador, do Divino, de Deus, no entanto, nem sempre o homem faz presente ao Senhor. Então ele vai dizer que muitas das vezes o Senhor não está presente no nosso mundo íntimo, porque nós, muitas das vezes, podemos dizer de forma alegórica, fechamos a porta para o Senhor, para Deus, através das suas mensagens intuitivas para cada um de nós. Estamos constantemente captando, entrando em frequência com a frequência do divino. Porque o divino é Deus, e Deus está em você, está em mim, está em tudo que existe no universo.
é a expressão da vibração do Criador, da vibração do divino, e você é a mais pura expressão do Criador, como eu sempre comento, nós somos a mais pura expressão do amor do Criador na Terra, porque nós somos constituídos das partículas divinas, aurindo pelo halo divino do Criador, que se manifesta em vários níveis das existências, das escalas evolutivas. Tudo no universo é movido por inteligências. Então, mais adiante, quando ele diz, na maioria das vezes, interna-se nas cavernas do ego. A maioria de nós, em humanidades, nós nos internamos nas cavernas do nosso próprio ego. É nessas cavernas, é nesses calabouços, que muitas das vezes nós nos trancafiamos, ficamos presos dentro do nosso próprio mundo íntimo por conta da estrutura dessas cavernas egóicas, produzidas e construídas pelo nosso mundo mental. Somos nós que construímos as nossas próprias estruturas psíquicas, estruturas mentais, e que essas estruturas vai constituir as nossas cavernas do ego. Teresa d'Ávila, que também foi contemporânea de João da Cruz, Teresa d'Ávila também afirmava sobre os calabouços da alma, que dentro de nós existe diversos calabouços, diversas prisões construídas por você mesmo, pela própria criatura. Ele que é, podemos dizer assim, o passado, o presente e o futuro. É você que vai constituir a sua linha do tempo na eternidade. E há momentos de felicidades, há momentos de tristezas, oriunda do seu mundo íntimo. Você que é o construtor do seu estado de felicidade ou do seu estado de tristeza, o céu e o inferno, são construções mentais oriundas do nosso mundo íntimo, das nossas próprias cavernas íntimas do nosso ego. É você que vai fluir o que há de nobre da tua alma, como também o que há de mais negativo da tua alma. Então, quando ele diz que nas cavernas do ego, das quais não ousam espichar sequer a cabeça, como da sua carapaça, falo, a tartaruga satisfeito que está com a própria escuridão. Olha que interessante, João da Cruz vai dizer que muitos de nós somos tartarugas, presos na sua carapaça, no seu próprio corpo, e recolhe para a caverna do seu mundo íntimo. Ele faz uma analogia aqui da tartaruga. No final desse texto, eu vou contar uma fábula da história Em Busca da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, que vai falar sobre Em Busca da Verdade. E essa história, Em Busca da Verdade, do livro Jesus no Lar, encaixa-se perfeitamente nesse texto Morrendo de Amor. A pretensão de alcançar o divino não é um ato de orgulho, mas a manifestação de humildade e de amor. Por isso mesmo, ninguém deve prendê-lo, senão descarrega os oropés.
as lantejoulas e quinquilharias que carrega no coração. Muitos de nós, uma parcela da humanidade vive carregando as suas quinquilharias, não é? As suas lantejoulas, não é? O seu egoísmo, os seus sentimentos negativos ficam arquivados no coração, na sua intimidade, não é? E ele diz que se você tem essa pretensão, não é? De alcançar o divino, não é um ato de orgulho, mas uma manifestação de humildade e de amor. Então, se você aspira a alcançar as bem-aventuranças do Pai, você, em primeira instância, em primeiro lugar, você tem que buscar a sua própria auto-bem-aventuranças. As bem-aventuranças não é algo externo. As bem-aventuranças é algo da intimidade do ser em trânsito pelos caminhos da vida terrestre. É para que nós entendemos que eu sou eterno, eu sou espírito, eu sou alma. Eu não sou uma alma, eu sou alma, permanecendo transitoriamente em um corpo somático, em corpo físico, e enquanto alma eu sou, encarnado em uma matéria física, no nível evolutivo do orbe terrestre. Nós estamos sendo regidos pelas leis que regem o nosso planeta Terra, pelo nível de evolução em que a raça humana é constituída. Nós fazemos parte dessa mesma comunidade terrestre. Estamos em vias de uma viagem para os confins dos mundos das bem-aventuranças. Mas essas viagens aos confins dos mundos das bem-aventuranças é em você, é dentro de você. Quando o mestre Galileu afirmou: vós sois deuses, descubra o Deus que existe em latência em você. O que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais, afirmava o Rabi Galileu, Jesus. Ele estava nos dando parâmetros, sinalizando-nos de que nós somos capazes de superarmos as lutas titânicas que existem no mundo interno de cada um de nós. Mas essas lutas é com muito sofrimento, é com muita autoanálise. Seja bem-vindo, meu amigo Wilson, de Recife. É com muita luta. Nós não vamos alcançarmos as bem-aventuranças enquanto nós não nos conhecermos e dirimirmos as nossas inquietações íntimas, que é as inquietações da alma. Então, quando João da Cruz diz: o caminho da humildade inicia-se com o despojamento. Contudo, o que se requer, em realidade, não são atos isolados, e sim uma transmutação da natureza do ser. Olha, meu amigo, meus companheiros, a transmutação do ser me fez recordar que no ano de 2011, quando se comentava que 2012, 22 de dezembro de 2012, conforme o calendário maia, o mundo iria entrar em um grande colapso, iria se destruir. E naquela ocasião, eu fui convidado para realizar um seminário na Chapada Diamantina, no coração do estado da Bahia, e que o tema era
transmutação planetária. Era um seminário para espiritualistas, alguns franceses, tinha uns argentinos, italianos e brasileiros. Não era uma palestra espírita, era uma palestra espiritualista. E eles pediram que eu falasse sobre a transmutação planetária. E eu me recordo que eu iniciei abordando esse tema, que as grandes transmutações planetárias ocorrem dentro do seu mundo íntimo, das suas próprias moradas. Quantas moradas da casa de meu pai, conforme Jesus afirmou. Há muitas moradas na casa de meu pai. O universo incomensurável com bilhões, trilhões de estrelas, de planetas, de exoplanetas, de galáxias. Jesus também se referia às moradas do mundo espiritual, mas também podemos afirmar das moradas desconhecidas dentro de você. Há muitas moradas que precisa ser descoberta ou descoberto dentro de você, porque você é um grande arquipélago, uma grande quantidade de argamassa constituído de 40 trilhões de células. O corpo humano tem 40 trilhões de células, aonde a alma que eu sou se manifesta neste corpo e que precisa, mais do que nunca, ser conhecido. Então, conheça as grandes moradas, os grandes arquipélagos, as grandes ilhas paradisíacas dentro de você. Descubra as suas próprias placas tectônicas. Eu estou falando de forma figurada. Você é um universo em movimentação, manifestado por uma inteligência, por um foco de luz. Então, descubra as suas moradas. Essa transmutação que eu falava lá em 2012 se inicia no seu mundo íntimo, nas suas próprias moradas, nas novas percepções que a vida espiritualista vai lhe propondo, que a filosofia perene do amor, que é a doutrina espírita, como dizia o nosso querido professor Ney Lobo, que esteve aqui em vários congressos na Federação Espírita do Estado da Bahia, na década de 90, o professor Ney Lobo falava muito sobre a filosofia perene do amor, a filosofia perene da educação. Então, é essa filosofia perene do amor que você vai começar a descobrir que, na medida que você mergulha para o seu mundo íntimo e busca conhecer a si mesmo, você começa a passar por esse processo de transmutação, de transição. E o mundo será melhor se você iniciar esse processo de transmutação, como diz João da Cruz, com você mesmo. O autodiálogo do eu com eu. É você em um monólogo espiritual, buscando tirar as suas próprias máscaras. Você ser máscara, sendo autoanalisado por si, não pelo outro, não pelo psicólogo ou psicanalista, mas seja psicólogo, psicanalista de você mesmo. Inicie esses primeiros passos, que você vai começar a vislumbrar os mundos das bem-aventuranças, novas estrelas, novos arquipélagos
das grandes galáxias perdidas nos confins do universo, você começa a ver a vida de uma forma perene. Você começa a ter novos padrões mentais, porque a sua frequência está sendo modulada ou modulado em outro diapasão. Portanto, quando João da Cruz nos diz: ninguém consegue fazer isto sozinho. Para alcançar o divino, precisamos do amor que nos erga, alcançando-nos das enxovias para a luz com o guindaste de sua misericórdia. Quando João da Cruz nos diz que nós não podemos fazer isso sozinho para alcançar o divino, que precisamos do amor que nos ergue, alcançando-nos as enxovias para a luz. Quem vai nos ajudar a mergulhar na inteireza do seu ego, das suas cavernas, é o amor. É esse amor que vai modificar as nossas células. O corpo humano reverbera, vibra quando nós estamos amando. Amando na acepção das palavras de Alguim e de João da Cruz, amando o divino, sentindo a presença de Deus, você sente que seu estado de bem-aventuranças vai se modificando. Mas faço uma ressalva, uma observação. Todos nós somos espíritos ainda em transição, de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. É claro que nós ainda temos os nossos espinhos, os nossos defeitos, e é necessário que nós reconheçamos os nossos próprios defeitos, as nossas cicatrizes do passado que ainda reverbera no presente com as nossas incertezas, mas que com esta pérola preciosa que é a filosofia perene da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, vem de alguma forma nos ajudar, fazer com que a gente tenha a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, como catalisador para cicatrizar as nossas marcas que ainda permanece e reverbera como o ego das nossas cavernas internas, que é o lado sombra que ainda existe em nós, mas também o nosso lado luz está se aflorando, porque na medida que você chama por Deus, cria esse sentimento de Deus, você aumenta a luz interior dentro de você. Seja bem-vindo, meus amigos. Portanto, minha amiga Maria, quem chama por Deus começa a amá-lo. Então, se você quer aumentar o potencial divino de Deus na vida, ame, desenvolva essa partícula divina. O DNA divino do Criador está intrínseco na inteireza da tua alma, do ser que você é. Você é capaz de mudar o mundo. E por que não muda o mundo? Não depende de mim, depende de você. Você tem capacidade para mudar a história do mundo, mudando a sua própria história, do seu mundo interno, porque você é um ser em trânsito na Terra, e que você já viveu e já vivenciou inúmeras outras existências. Quantas subpersonalidades você tem? Quantos amores você já teve? Quantos filhos você já teve? Quantas profissões você já teve?
Quantos idiomas você já teve? Hoje você fala português, mas ontem falava francês, quiçá chinês, alemão, húngaro. Porque o espírito, em cada experiência reencarnatória, ele pode reencarnar nas Américas, pode reencarnar no continente asiático, no continente europeu. Porque o espírito, no seu processo catalisador para a evolução, ele pode se manifestar em qualquer região do planeta, de acordo com o seu projeto de vida. Portanto, não veja você apenas como uma única personalidade, porque eu estou Janes, eu estou Maria, eu estou Ana, mas você é muito mais do que este simples instrumento de uma argamassa que está sendo utilizado pela manifestação divina do ser espiritual, nesse processo atual da existência, para o seu ciclo evolutivo. Porque você é muito mais do que isso. Eu perguntaria, por onde você andava há 200 anos? Por onde vocês andavam há 500 anos? Antes da descoberta do Brasil? Por onde você andava há 2000 anos? Na região da Galileia? Em que região, em que paragem do planeta Terra você andava? O que fazia? Com quem você estava? Qual era o seu projeto de vida? Qual era a sua arquitetura mental? O que você pensava há 2000 anos? Há 700 anos atrás? Na Idade Média? Portanto, quando João da Cruz nos convida a essa reflexão, ele diz assim: é preciso, entretanto, que a oração seja uma mensagem ao Senhor. Você terá que enviar mensagens corretas, se é que deseja receber a resposta dos céus. Qual é a mensagem correta que eu devo enviar aos céus? É a oração. Quando Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para me aproximar do Criador, do Pai? Jesus respondeu: és através da oração, Pedro. É a oração que é um canal de comunicação entre o Criador e o Criado, entre nós e o nosso Criador. Só tem este único caminho. Não existe outros caminhos. Só existe um único caminho. O caminho do amor. O caminho da oração. Desvestidas de egos. Mas a oração envolta com a partícula do amor, para que você sinta a vibração do Criador na inteireza da tua alma. E aí, ele diz assim: existem orações que não ultrapassam as muralhas do ego, permanecendo no círculo estreito dos interesses que a alma busca ver satisfeitos. São aquelas ladainhas, aquelas orações de superficialidade, são palavras ditas da boca para fora, mas não é reverberado no nosso mundo íntimo. Você não faz uma oração, uma petição ou uma reza com a alma. Você está apenas modulando a sua fala, as suas concordâncias dentro da língua pátria, quer seja o português ou qualquer outro idioma que você busque conectar com o divino. Muitas das vezes a gente vive repetindo ladainhas, palavras de orações que não reverbera no seu mundo íntimo. Então esses tipos de orações não vai chegar ao Criador, porque porque ela está vestida com a película, com a proteção do ego. Você pode orar, mas na superficialidade ela está
ela está com a cápsula do ego. Então não vai chegar ao Criador e vai viver apenas reverberando dentro do seu mundo íntimo. Mas quando você tirar a capa do ego, essa película do ego, e se entregar por inteiro, aí sim você vai sentir o Criador dar o retorno da sua preleção através do seu pensamento, direcionando ao Criador. Ela deve enviar, comunicar-se de amor a Deus, porque sendo Ele o amor, só entende aquelas essencialmente amorosas, as únicas a alcançá-lo. E foi o que eu estava dizendo. A sua oração será interceptada pelos benfeitores espirituais se ela estiver dentro de uma caixinha do amor, a partícula do amor. Quando você ora, você lança frequências energéticas, campos vibracionais do amor, campo gravitacional do amor. Então, quando a sua mente se direciona para o Pai, para o Criador, primeiro, pela primeira usina, que é em você, a pineal, a epífise. Quando você ora, essa epífise, ou pineal, ela é um cristal. Quando você começa a meditar, a orar, esse cristal começa a vibrar a não sei quantos milhões de megahertz e entra no estado de consciência alterada e você vai vibrar ou vibracionar com as energias que circulam em todo o universo e é captado pelos os espíritos benfeitores que estão vibrando no mesmo diapasão que você. Todas as demais se extraviam e se fixam nos objetos desejados, criando novas prisões. A pretensão ao amor só se obtém com amor. Ele diz aqui que todas as demais se extraviam porque não está saindo da alma, não está sendo sincero. Quando André Luiz, em nosso lar, viu uma senhora pedindo socorro às portas de entrada da colônia Nosso Lar, ele ficou comovido e pediu que Alexandre fosse atender aquela senhora. E a senhora dizia: por misericórdia, me resgate, me tire desse sofrimento. E André Luiz ficou comovido pelo o ato de desespero daquela pobre mulher. Foi quando Alexandre lhe disse: observe, André, aquelas manchas no corpo espiritual daquela mulher, ela na Terra, ela foi uma abortista. E quando Alexandre foi conversar com ela, a máscara dela caiu. E ela começou a ter ira de ódio, a reverberar de forma negativa, a xingar. E aí Alexandre disse: está vendo você, André, que muitas das vezes você faz as suas petições de misericórdia, mas a alma ainda não está preparada para a sua grande mudança. Então, temos que ver que tipo de qualidade de orações nós estamos produzindo. A boa oração é quando sai de forma natural da alma. Ao enviar sua mensagem, revele-se ao Senhor, coloque-se por inteiro em suas mãos. Não se esconda em coisa alguma. Quando revelar-se ao Pai, ele revelar-se-á de modo idêntico, tá vendo? Quando você se revelar sem as suas máscaras, o Pai vai se revelar por inteiro a você. Coloque entendimento, vontade e memória em mãos de Deus, a seu serviço, e fale-lhe de amor pelo sem fio da oração. Transmite-lhe suas notícias, diga-lhe que já não pode viver com a divina presença.
E quando pensa, sofre, morre a cada dia por causa da sua ausência. Conte-lhe que não são mais os amores terrenos que abalam o ser, é a saudade, é a ausência do divino, amor que o transforma e lhe desenvolve. Comunique ao Senhor que entendimento, vontade e memória já não sabem coisa alguma, não querem outra coisa, não têm qualquer lembrança, a não ser fixar-se nele, e que sem ele não podem realizar mais trabalho algum, que é necessário decidir a sacudi-lo para que possa continuar vivendo, pois sem sua presença, nenhuma obra que realize terá realidade. Chame-o, busque-o, persiga-o, só Deus. Não se contente com menos, meu filho, em busca de Deus. Portanto, meus amigos, para ilustrar esse pensamento desse capítulo, Morrendo de Amor, que são os cânticos espiritual de João da Cruz, eu vou contar a história que se encaixa perfeitamente. E é a história da vida de cada um de nós, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Lúcio, no livro Jesus no Lar. Narra o espírito de Lúcio que em um determinado momento Jesus conversava, dialogava com os seus discípulos. E um dos discípulos formula a seguinte pergunta: Rabi, o que é a verdade? O que vinha a ser a verdade, Rabi? Jesus olha para as estrelas que brilhavam naquele momento na beira da praia da Galileia e com seu olhar de compaixão, olha para os discípulos e lhe conta uma história. O que é a verdade, Simão Pedro? Eu lhe contarei. Havia um homem que vivia em uma caverna, nas furnas, nas profundezas desta caverna. Era uma caverna fétida, imunda e escura. E lá, este homem já convivia há muitos e muitos anos. Até que um dia, ele começou a se lamentar, a pedir a Deus que intercedesse pelo seu sofrimento, porque ele já vivia naquela situação há muito tempo, naquela caverna fétida, imunda e escura. Então, o homem evoca a Deus, pedindo que Deus intercedesse, e Deus recebe as suas solicitações e lhe envia o anjo da caridade. O anjo da caridade vem dos altiplanos e penetra naquela caverna fétida, imunda e escura. E conversa com aquele homem, o anjo da caridade. Leva um tempo conversando com aquele homem, e o homem se sente renovado com a caridade. Mas só que o anjo da caridade deixa as furnas da caverna e vai embora. E com o passar do tempo, aquele homem que evocou o anjo da caridade volta a resmungar, a se lamentar, a se maldizer pelos seus próprios sofrimentos. Foi aí que aquele homem resolve pedir a Deus que intercedesse por ele, que ele não suportava ainda o sofrimento, mesmo com a presença do anjo da caridade. Foi aí que Deus lhe manda o anjo da compaixão. E aquele anjo da compaixão chega nas cavernas fétidas e imundas e dialoga com ele. Ele, mais uma vez, sente o sentimento daquele anjo, mas o anjo vai embora.
E ele volta a se lamentar. E com o passar das suas lamentações, mais sofrimento nas furnas daquela caverna, fétida, imunda e escura. Ele, mais uma vez, meus queridos irmãos, evoca a presença do anjo da caridade. O anjo da caridade, perdão, o anjo da gratidão. O anjo da gratidão chega à caverna e conversa com ele sobre a gratidão. Ele fica grato. Mas o anjo da gratidão vai embora e ele volta a se lamentar, a se maldizer. Foi aí que Deus começou a pensar: ora, ora, eu já mandei vários anjos para interceder pelo sofrimento daquele homem e todos não conseguiram resolver o seu sofrimento. Então, eu vou mandar o anjo da verdade. É o anjo da verdade que vai tentar clarear aquele homem. E o anjo da verdade se desprende dos altiplanos do mundo das bem-aventuranças e mergulha nas furnas daquela caverna fétida, imunda e escura. E lá tem um encontro com o homem. Era a verdade que penetrou, meus amigos, naquela caverna. Quando o homem viu a verdade, ele não suportou, porque a verdade é a luz divina total. A verdade traz a luz. E quando a verdade, o anjo da verdade, penetrou naquela caverna fétida, imunda, escura, trouxe um clarão, porque a verdade é luz que joga sobre as sombras em litígios. E ele, não suportando a verdade, porque era a própria luz, ele conseguiu ver a si mesmo. Ele começou a perceber que aquela sombra, aquela caverna fétida, imunda e escura era produzida, ou produzido, por ele mesmo. Ele era o autor da escuridão daquela própria caverna. Aquela caverna era a construção mental dele mesmo. A fetidez era produzido dele mesmo. A escuridão era produzido dele mesmo. E a verdade fez com que ele conseguisse olhar com mais clareza para dentro de si. Portanto, meus queridos irmãos, quando o amor veio à Terra, quando o amor veio à Terra, na personificação do Filho do Homem, no orbe terrestre, na figura de um jovem de 1,75 m de altura, cabelos cor de ambá, encaracolados, conforme as narrativas de Amélia Sacramento Rodrigues, no seu livro Primícias do Reino, que Amélia Rodrigues dá uma definição do biotipo genético da beleza magistral do Cristo. Quando o amor veio à Terra, era esse anjo da verdade que estava nos apresentando um novo paradigma para a humanidade. Quando o amor veio à Terra, era esse anjo da verdade que penetrava as furnas do planeta Terra para trazer luz para a humanidade. E nós, meus queridos irmãos, vivemos ainda mergulhados nas nossas próprias cavernas, produzindo as nossas próprias escuridões, as nossas matérias mentais negativas. Portanto, quando Cristo esteve conosco, Jesus de Nazaré, ele veio nos mostrar
que só há um único caminho a chegar ao Criador. É morrendo de amor. Morrendo de amor no sentido figurado. Descubra o amor que você vai descobrir a verdade. Porque lá atrás, no templo de Delfos, na antiga Grécia, no templo das pitonisas, médios, as pitonisas, estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo, porque você é universo em expansão, você é o micro-universo dentro do macro-universo. Tudo está gravitando na unidade divina do Criador. Tudo está em movimento. As estrelas, a Lua no seu ciclo de rotação de 28 dias, aparece para a Terra. A Terra, no seu ciclo de rotação ao redor da estrela maior, o Sol, 365 dias. O nosso sistema solar, girando sobre o seu próprio eixo, gravitando na periferia da nossa Via Láctea, leva 26 mil anos. O nosso sistema solar leva aproximadamente 26 mil anos para dar uma rotação em torno da nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea também está no seu giro evolutivo, dentre aos aglomerados de galáxias locais, e assim sucessivamente. Portanto, meus queridos amigos, morrendo de amor significa abrir a janela da alma, sentir Deus na sua presença em você mesmo. Portanto, essas são as nossas reflexões. E eu solicito aos queridos amigos que pensem. A nossa amiga Maria, ao nosso amigo Robson, a Selma, uma boa noite, Selma, o Wilson sempre está conosco, Robson Nascimento, já falei, que possamos sentir, meus amigos, a presença do Criador nas coisas mais simples da vida. Não seja complexo, não crie dificuldades para você mesmo, porque cada obstáculo que você atravessa significa que você foi que construiu os seus próprios obstáculos. Ao querido amigo Carlos Alberto Carvalho, de Maringá. Então, meu amigo Carlos, lá de Maringá, somos nós que construímos os nossos próprios obstáculos. Essa história, em busca da verdade, vai nos dizer qual é a tua verdade. A verdade é a luz divina total. Essa foi a resposta que Jesus deu a Simão Pedro, quando Simão Pedro perguntou: mas, Rabi, o que é a verdade? É a luz divina total. E ele iria dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade vai lhe libertar. Mas você vai ser liberto de quem? Do outro, não. Você vai se libertar de si mesmo, das suas cavernas egóicas, das algemas construídas por você. Quando você se libertar da sua própria prisão, são as algemas, as prisões construídas pelo seu próprio mundo mental. É seu pensamento que pode ser o céu ou o inferno. Céu e inferno é um estado de consciência produzido
por cada um de nós, moradores do planeta Terra, esse mundo em transição, aspirando para, no futuro próximo, se tornar mundo de regeneração. A regeneração começará com você. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Tem alguma pergunta, Tavares? Ainda temos aqui alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração. Tavares. Então, agradecemos a presença dos amigos, nosso amigo lá de Maringá, a Rádio Portal da Luz, a todos os companheiros. Sejamos agradecidos por mais uma oportunidade deste programa, levar luz para os corações de todos nós. Muita paz, uma boa noite e até a próxima semana, que teremos a presença do nosso amigo Januário Mires, aqui de Salvador, que ele vai falar sobre destruindo sonhos. Vale a